Isso. Bom, o texto que eu quero usar com vocês é 1 Samuel capítulo 7, verso de número 12. Pois ele diz assim: tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode repetir isso? Até aqui nos ajudou o Senhor. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Bom, eu preciso só fazer uma reflexão com vocês. Eu tenho 15 minutos aqui, mas eles são suficientes. Quando nós começamos a ler o livro do profeta Samuel, inicialmente nós vamos nos deparar com a dor de uma mulher que não pode engravidar, seu nome Ana. E depois de muitas lutas, de muitas dificuldades, Ana consegue ser mãe e engravida de Samuel. Samuel, então, depois de um tempo, é direcionado a trabalhar e a servir ao Senhor em Siló, auxiliando a Eli, o sacerdote, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Quando olhamos para isso, nós vamos descobrir algumas coisas que são importantíssimas, pois o que eu estou narrando a você precede o que disse Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. O capítulo 3, no verso 13, por favor, coloque para mim. Capítulo 3, verso 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais, não me vende não, é capítulo 3, verso 13, senão, amém? Me ajuda aí quem está aí atrás. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, e pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Preste atenção aqui, porque a história vai se desenrolar, utilizando os filisteus como uma ferramenta para corrigir Israel. Samuel, ele vai servir ao Senhor aos pés de Eli, e a casa de Eli, ela está corrompida, e Eli não faz nada para corrigir seus filhos. Então Samuel está servindo, isso são os textos que precedem o texto que eu li, o capítulo 7, só para você entender até chegarmos lá. Nesse contexto, Samuel, então, vai servir ao Senhor. E, servindo ao Senhor na casa de Eli, uma vez, Samuel escuta um som que chama seu nome, e ele vai até Eli, achando que é Eli que o chama. Ele disse: eu não te chamei. Samuel volta a deitar. A voz o chama outra vez, ele vai até Eli, e ele explica a Eli: eu só estou te incomodando, eu só vim até aqui porque você me chamou. Ele diz: não, eu não te chamei. Volta a deitar. Eli, ou Samuel vai, deita, e a voz chama a terceira vez. E ele volta. Provavelmente agora um pouco mais desconfortável, ele diz: olha, Eli, eu só estou aqui porque você me chamou. Ele disse: não, meu filho, faz o seguinte, volta a deitar. E se essa voz te chamar, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E naquela noite Samuel vai ser visitado pelo Senhor pela primeira vez.
E o que Deus vai dizer a Samuel é muito duro, porque o que Deus diz a Samuel é esse texto. Deus está falando com Samuel a respeito de Eli, no verso 13. Ele bem conhecia o que fazia seus filhos e ele não os repreendeu. Mas o verso 14 é o pior. Portanto, jurei, é o Senhor, a casa de Eli, que nunca mais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas de alimentos. Deus vai dizer a Samuel: avisa a Eli que eu não há perdão para o que ele fez. Não há desculpas para o que ele fez. Ele sabia tudo o que estava acontecendo e não fez nada. Ele tinha noção, ele tinha ciência de tudo o que estava acontecendo, sabia que estava errado e permitia. Samuel fica então temeroso em dizer isso a Eli, mas ele diz, e Eli tem um coração tão duro que diz que o Senhor faça como quiser, já que essa é a sentença. Poderia fazer como Davi fez e buscar, mas não buscou. Mas está certo. Samuel está crescendo ali e as coisas começam a ficar ruins, a ponto de uma guerra entre os filisteus e o povo de Deus. Os filhos de Eli acabam morrendo. A arca da aliança é levada pelos filisteus. E quando a notícia chega para Eli, ele morre. Ele cai para trás e quebra o pescoço. E os filisteus levam a arca da aliança para eles, colocam no templo do seu Deus, e eles enfrentam problemas. Primeiro, porque a estátua do Deus dele caiu e quebrou diante da arca da aliança. E agora eles estão com problemas maiores. Uma infestação de ratos tomou conta de seu arraial. Aliás, não de apenas um arraial, mas dos 5 príncipes que administram as terras dos filisteus. Certo? Gade, Asquelon, certo? Todas aquelas, Gaza, Asdod, todas aquelas terras. E agora, se não bastasse isso, eles estão sendo atacados por uma crise de hemorroida. O troço ficou difícil. Nesse ambiente, preste atenção, Israel está vivendo um momento de muita dificuldade. A arca foi embora, o povo havia sido vencido, e nós vamos aprender algumas coisas aqui nesse texto que são muito importantes para nós. Primeiro, que quando a Bíblia nos diz até aqui nos ajudou o Senhor, me parece que ela quer nos dizer que a vida é feita de fases, de ciclos, de períodos onde portas se fecham e portas se abrem. Nós poderíamos usar essa frase para dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas e daqui para diante? Será que Ele vai continuar nos ajudando? Ou será que essa frase poderia dizer: até aqui, diante desta situação, onde ninguém receberia ajuda, Deus nos ajudou. Alguns dias são agradáveis, outros nem tanto. A pergunta é dizer: Deus estará sempre conosco, de forma ativa ou passiva? Que Ele vai estar conosco todos os dias, isso nós já sabemos. A que posição Ele estará é que talvez nós precisamos estabelecer. Ele vai estar conosco para nos defender, para agir, para nos proteger, para enviar seus anjos, ou simplesmente para observar o resultado de tudo aquilo que escolhemos e fizemos.
as coisas não vão ficar fáceis para Israel. Por quê? Porque Deus está pedindo uma mudança de postura para eles. O texto em que lemos, volta para o 7:12, por favor. Está aí, ó. Então tomou Samuel uma pedra, pôs em Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o... Mas olha o verso 13. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Todos os dias de Samuel. Samuel foi aquele que disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não sei se ele está falando até aqui enquanto eu estiver vivo. Enquanto a postura daqueles que servem a Deus, ou aqueles que escolherem se posicionar de forma correta, receberão de Deus a proteção. Mas nós lemos que os filisteus foram vencidos todos os dias de Samuel. Mas o que aconteceu depois? Capítulo 25, verso 1. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. No capítulo 7, verso 14, que lemos, diz: enquanto Samuel estava vivo, Deus estava com o povo de uma forma ativa. Depois que Samuel morreu, a postura do povo mudou. Então Deus continua com o povo, porém agora de uma forma passiva. Deus sempre vai estar com você. Não acredite que Deus vai lhe virar as costas. Mas a pergunta não é se Ele está com você, é se Ele está com você de forma ativa ou passiva. Se as bênçãos do Senhor estão te seguindo, te acompanhando, cuidado, porque o estilo de vida que nós resolvemos viver e a postura administrativa que nós resolvemos aplicar na nossa vida reflete o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Enquanto Samuel estava vivo, liderando aquele povo, a postura de Deus era ativa. Samuel era alguém que confrontava o povo, que falava para o povo a respeito de seus pecados, da postura incorreta, de negócios ilícitos, de posicionamentos inadequados. Então Israel está seguro. Por quê? Porque tem um bom exército? Não. Israel está seguro porque Deus está ativo, defendendo e o protegendo, acampando seus anjos ao redor. Mas no capítulo 25, Samuel morre. E no capítulo 31, verso 1, os filisteus, pois, pelejaram contra Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. Esse é o texto que narra a morte de Saul. Samuel é alguém que teve autoridade para dizer: até aqui, onde eu estou presente, o que eu estiver fazendo, onde eu colocar minha mão, eu posso lhe dar a garantia que Deus vai estar à frente. Porque eu sei que tipo de relacionamento eu tenho com Deus. Talvez você não consiga a garantia para seus filhos, para seus amigos, para as pessoas que você ama ou gostaria de ter. Mas quando eu olho a postura de um homem que resolveu servir, adorar a Deus e levar a Deus a sério, as coisas são diferentes. Nesse texto, e aqui eu tenho que ser rápido, nós vamos aprender 6 lições, do capítulo 3 até o capítulo
31. A primeira lição: para se ouvir a voz de Deus, precisa-se ter experiência. Samuel ouvia a Deus, mas não sabia que era Deus. E para ele saber que é Deus, ele contou com a sabedoria de alguém mais experiente, de Eli. Nem tudo que você ouve, nem tudo que você pensa, nem tudo que você sente, virá do trono de Deus. Se você ainda não tem experiência, cuidado com o que você diz, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você sente. Se você puder contar com a experiência de alguém que já tem um caminho, uma caminhada nessa estrada, fique atento. Segunda lição: a conivência pode ser considerada com o mesmo peso do pecado não corrigido. Quem pecava não era Eli, quem pecava eram os filhos de Eli. Os filhos de Eli morreram. E Eli também morreu, porque se tornou conivente com algo que estava acontecendo, certo? No sacerdócio. Isso é uma chamada extremamente importante, um alerta para todos nós. Que tipo de postura nós temos diante da casa de Deus? Que tipo de posicionamento nós temos diante da igreja do Senhor? Porque hoje somos o templo do Senhor, sim, Ele faz morada em nós, mas também pertencemos a uma igreja. E como nos comportamos quando uma igreja está vivendo num ambiente de pecado? Que tipo de postura e de responsabilidade nós temos sobre isso? Essa é uma lição que aprendemos aqui. O pastor não é dono da igreja. E isso é verdade, o pastor não é dono. Mas muitas vezes, quando as pessoas sabem de coisas e podem corrigir coisas e não corrigem, elas transferem essa responsabilidade para o pastor. Então fica aqui uma lição para mim e para você. Se você for conivente com alguma coisa que acontece na casa do Senhor, segundo esse texto, o peso sobre você recorre na mesma proporção do pecador, por causa da conivência. Terceira lição que nós vamos aprender aqui: quando os filisteus levam a arca da aliança para suas cidades, ele leva essa arca da aliança como um amuleto, como se ela fosse um objeto que lhe oferecesse sorte. E aprenda uma coisa: nada, ok? Nada, nem a Bíblia, nada pode ser considerada como um amuleto. Nós não temos objeto nenhum, certo? Objetos de culto não são amuletos. Não adianta botar sua Bíblia aberta no Salmo 91 para espantar os maus espíritos. Nada. Nós aprendemos isso aqui. Levaram para fazer de amuleto e deu problema. Quando eles devolvem, depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Eles devolvem a arca da aliança e fizeram rato de ouro e hemorroida de ouro. E botaram num cofre e devolveram junto com a arca como sacrifício. Porque para eles aquilo era um amuleto. Bíblia não é amuleto. Não adianta botar um hino dentro da sua casa achando que um hino por si só pode consertar a sua casa. O que conserta a sua casa, a sua família e sua vida é o cumprimento e obediência à palavra de Deus. É assim que funciona. Quarta lição: cada fase da vida traz seus desafios. A arma que você luta hoje não necessariamente será para combater o inimigo de amanhã. Israel viveu inúmeras fases e teve que aprender a usar, certo? E a se beneficiar de pessoas diferentes em cada fase da vida. 5. Você quer conviver com um Deus que vê ou com um Deus que age? Talvez essa seja uma boa pergunta. Deus está vendo o que você está sofrendo? Deus está vendo o que você está passando? Isso é suficiente para você? Se for, tudo bem. Você ama
um Deus passivo, um Deus que está atento, observando todas as coisas. Quando você resolve viver com Deus uma outra intensidade de relacionamento, você tira Deus de um ambiente passivo e coloca Deus num ambiente ativo. E quando Deus está no modo ativo, quem mexer com você, mexeu com Ele. Se levantar a mão contra você, levanta contra Ele, Ele envia seu exército, Ele manda seus anjos a pelejar por você. Deus vê a sua doença, sim ou não? Mas Deus pode te curar, que Deus você quer. Deus sabe o que você está passando no seu casamento? Sabe. Mas Deus pode mudar seu casamento hoje, aqui. Pode mudar a sua história. Nós precisamos entender que tipo de Deus queremos trazer para a nossa vida. Ele é o mesmo. Porém, somos nós que decidimos que vamos viver um Deus operante. E por último, foi algo que quando li esse texto, eu falei, Senhor, eu gostaria de viver isso. Nos dias do Cláudio, enquanto o Cláudio estiver vivo, que a minha casa esteja prosperando, que a minha igreja esteja prosperando, que o ambiente que eu estiver esteja vencendo, que as pessoas por onde eu passar estejam sendo transformadas. Eu não posso garantir isso para todos. Mas eu aprendi com Samuel que enquanto ele estava vivo, Deus estava à frente, lhe dando vitória e agindo. E ele foi um cara que pôde dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu acho tão legal a humildade desse cara, porque presta atenção, até aqui nos ajudou. Ele fala no plural, sim ou não? Mas quando o texto diz que enquanto viveu Samuel, o texto não está no plural, o texto está no singular. Então, por causa de um que resolveu viver com Deus, o povo foi beneficiado. Será que tem gente que pode sair daqui hoje como Samuel e dizer, até aqui, meu irmão, nos ajudou o Senhor. A minha casa, a minha empresa, o meu bairro, a minha cidade, os meus negócios, a minha igreja será abençoada. Por quê? Porque eu resolvi viver com Deus em modo ativo. Um Deus agindo, movendo e fazendo o sobrenatural. Então, 11 anos fazemos hoje. E não pensa que foi fácil. Aliás, não é fácil, mas é prazeroso. Olhar e ver as pessoas que mudam de vida, as pessoas que carregam a esperança, certo? Tem muitos problemas? Tem muitos problemas. Mas para a gente que viaja muito, eu falo, Eliezer, Abner também, a igreja não tem noção do que a gente vê aí na estrada. Pensa numa igreja gostosa, abençoada. O projeto Recomeçar. Então eu sou grato. Tem gente boa? Tem gente ruim? Tem. Tem gente que já está há muito tempo aqui, não melhorou nada. Aliás, tem umas pessoas que estão aqui e piorou. Mas tem muita gente que melhorou. E podemos dizer, até aqui, porque amanhã, dia 2 de junho, nós fazemos 11 anos. Estamos virando adolescente. Certo? E graças a Deus por isso. Então, aprenda as lições, certo? Entenda. E eu quero que você leve desse texto duas coisas. A primeira, o Deus ativo, o Deus passivo. Que modo Deus está agindo na sua vida? Vendo tudo e não fazendo nada, vendo tudo e agindo a seu favor. Que tipo de vida você está levando? E você poderia dizer, até aqui me ajudou o Senhor? Até este momento o que eu vejo é a mão de Deus? Porque quando eu olho para essa igreja, é isso que eu vejo. Quando eu olho você, Adriana, quando eu olho vocês aqui, ó.
Certo, Adriana, aqui fora, mas daqui, ó, não tem, vou botar aqui, vou usar o tempo da igreja, certo? Mas não tem 11 anos que eu conheço, não conhecia antes, aqui estudou comigo, mas não conhecia antes, fora o que eu não conheço nem agora. De tanta gente que tem. E só vem por quê? Porque Deus mandou para cá. Então, que nós, de alguma forma, possamos ser bênção para vocês. E vocês serem bênção para nós. Não queremos perfeição, queremos aperfeiçoamento. Queremos só que amanhã sejamos melhor do que hoje. E vamos poder dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, verso de número 1. Coloca para a gente, por favor. Você tem outra tradução? Se tiver, coloque para mim, por favor. Eu vou ficar com a outra. Tradução bíblica é um negócio. Coloca a outra, isso, deixa essa aqui. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, e filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. É o que eu te peço nessa hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero falar hoje com vocês uma reflexão rápida sobre aquilo que a igreja anda enfrentando nesses últimos tempos. Os desafios que precisamos vencer para estarmos de pé, para conseguirmos sobreviver a essas astutas ciladas do diabo, como a Bíblia diz. Enfrentamos duas coisas hoje: ou o aumento da pressão, que tem feito fortes sucumbirem, ou o crescimento da fragilidade, que tem feito com que a pressão nem precisa ser tanta, para que as pessoas venham a desistir, venham a sucumbir. Eu não sei direito o que está acontecendo, ou talvez para alguns mais fortes, a pressão seja mais intensa, e para o mais frágil, qualquer coisa anda fazendo com que ele retroceda. Eu peguei 4 homens de Deus na Bíblia, porque a minha proposta hoje é fazer com que a igreja entenda as pressões que estamos enfrentando, principalmente nas áreas emocionais. As dificuldades que as pessoas estão tendo de gerenciar suas emoções, de se abater com pouca coisa, ou não sobreviver com uma pressão realmente contínua e intensa. Nós não somos os primeiros a viver ou vivenciarmos tudo isso. Sempre houve pressões sobre a sociedade, sempre houve pressões sobre a igreja, e sempre vimos ao longo de toda a história alguns sobreviverem às pressões e outros sucumbirem às pressões. Às vezes conseguimos notar com muita facilidade que a pressão que fortalece um é capaz de destruir o outro. E talvez por isso a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Porque no momento em que alguém estiver fragilizado, aquele que está mais forte o consiga sustentar até essa fase passar. E o fraco de hoje pode se tornar o forte de amanhã. E aquele que hoje necessitou de apoio, de sustento, será o sustento do outro
no dia de amanhã. 4 homens para refletirmos de forma rápida. E o primeiro é esse: o filho de Quis, seu nome Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. Eu pedi que trocasse ali a tradução, porque eu gosto de uma tradução mais próxima, certo? Do original. E ela define Saul de 3 formas, ou melhor, de 4 formas. Diz que ele era um homem poderoso. Seu pai era um homem de poder. Ele era um homem influente. Sua casa era uma casa de influência. Poder e influência fazia parte da história de Saul. O texto diz que ele era alto e belo. Ele tinha uma estatura que o destacava dos demais. Ele tinha uma beleza, né, que o diferenciava dos outros. Ele tinha influência e ele tinha poder. Saul tinha tudo para dar certo, é verdade. Ele foi escolhido por Deus, e foi. Talvez causasse confusão para algumas pessoas ver alguém de Benjamim ser escolhido, já que a promessa estava sobre Judá. Mas nós precisamos entender que Saul tinha tudo para dar certo. Mas pastor, se ele tinha tudo para dar certo, por que é que ele se suicidou? O que aconteceu que este homem, e eu quero deixar claro que era um homem de Deus. Eu quero deixar claro que, por favor, se quer fazer alguma crítica a Saul, conheça a história de Saul por completo. A história dele é uma história extraordinária, de um cara trabalhador, de uma família forte, de uma família influente. É verdade. Um cara bonito, de boa estatura, que iniciou sua trajetória com o desejo de vencer e de fazer o bem. Mas o que é que faltou em Saul? Qual foi o problema que fez com que ele não conseguisse ir até o final, sucumbisse? Ele pediu, certo, a um de seus soldados: me mate. E o camarada ficou com medo, receoso de matá-lo. Então ele se lança sobre a sua espada ou sua lança para tirar a sua própria vida. O que aconteceu com este cara? Qual é o quadro emocional que este camarada poderoso, influente, bonito, alto, morava na melhor casa, ele tinha o melhor cavalo, ele tinha a melhor estrutura, a melhor armadura, as melhores mulheres, ele tinha tudo. A única coisa que ele não tinha era experiência. Saul era o primeiro rei, e não havia nele bagagem o suficiente, não havia nele o conhecimento suficiente. Hoje pessoas se enfiam em coisas, é negócios, é relacionamentos, é ambientes religiosos, cujos quais eles não têm experiência nenhuma. Desafiam tantas coisas, desafiam o diabo no ambiente religioso, desafiam a administração no ambiente corporativo, desafiam o equilíbrio emocional no relacionamento interpessoal. Inexperiência. Hoje eu vejo pessoas sofrendo as pressões, tendo tudo para dar certo, mas não dão, porque não conseguem alinhar a sua vida com aquilo que planejam fazer. Tem inúmeras virtudes, inúmeros adjetivos: poderoso, influente, habilidoso, talentoso, oso, tem isso, tem aquilo, mas não tem experiência. Se tem uma coisa que o diabo vai usar contra você, é a sua inexperiência. Não brinque com isso. As pressões todos nós vamos sofrer. Saul agora está pressionado, é verdade. Por quê? Nunca houve rei em Israel. Ele nem tem culpa, gente.
É só você conhecer a história. Você sabe por que esse Saul se tornou rei? Sabe por quê? Porque Samuel não treinou bem seus filhos. Se você conhece um pouco de Bíblia, você sabe que os filhos de Samuel não seguiram seus passos, e que o povo via Samuel velho e dizia: nós não queremos seus filhos como nossos juízes, nós queremos um rei. Eles só fizeram errado, ao invés de pedir uma solução para Deus, pediram para Samuel. É só isso que o povo tem, certo? Por causa de uma inexperiência também do povo, que não sabia como lidar com toda aquela situação. A inexperiência sempre faz com que o nível de sofrimento se intensifique. Não é maldade, é falta de habilidade, e muitas vezes falta de coragem para pedir ajuda ou informação a quem o tem. A Bíblia diz que a sabedoria está na multidão dos conselhos. Na multidão dos conselhos está a sabedoria. Hoje eu vejo pessoas amargando sofrimentos, decepcionadas, cheia de virtudes, cheia de adjetivos, certo, que deveriam fazer delas vencedoras, mas não vence, cara. Vive um ciclo, sabe? Parece um looping. Vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo. Deu errado. Vai dando certo, errado. Parece que vai, mas não vai. Eu disse para vocês e pedi oração aqui, mas hoje, quando eu levantei e vi, e que pediram de mim um posicionamento, eu não sabia o que fazer. E por não saber o que fazer, eu não fiz nada. Amanhã, certo, eu vou estar acionando um grupo, vou falar para eles o que aconteceram e vou ouvir cada um deles, porque são pessoas com mais experiências do que eu. São ex-presidentes de uma instituição que hoje eu estou presidindo. Então, se eu não tenho experiência, eu escuto a experiência de quem tem. Posso até não fazer, mas escutar eu tenho que escutar. Então eu vejo hoje pessoas cansadas, fadigadas, decepcionadas, estressadas, ansiosas, tanta coisa, porque lhe faltam experiência. Tem poder, tem influência, tem beleza, tem estatura, mas não tem experiência. Então adquira experiência naquilo que você deseja entrar, naquilo que exige, né? Ou é exigido de você na área que você quer desempenhar. Se não, quebre a cara. Essa é a grande verdade. E sofra todas essas pressões. Que hoje o que está acontecendo? É ansiedade, é síndrome do pânico, certo? É estresse, é pessoas com doenças psicossomáticas. Está aí, gente, está aí. A pessoa vive 10, 15 anos com um câncer, sem saber. Descobre um câncer e morre em 30 dias. O que é isso? A doença? Claro que não. É o estado mental. Está aqui Adriana, que é uma psicóloga. Então nós precisamos melhorar, ok? O nosso conhecimento a respeito daquilo que nós estamos enfrentando. Posso ouvir um amém? Amém. O Evangelho de João, no capítulo 7, no verso de número 46, alguns homens foram prender Jesus, e eles estão voltando desta missão. E como eles voltam de mãos vazias, eles foram designados a prenderem Jesus. E eles voltam sem Jesus. Bota o verso 45, que fica mais fácil de todos entenderem. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o não trouxeste? Verso 46, responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco.
Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Preste atenção na frase que foi dita pelos homens que receberam a missão de prender Jesus. Depois você pode observar, eles vão até onde Jesus está, se posicionam em lugares estratégicos. Jesus está falando a uma multidão. Eles não querem prendê-lo naquele momento, sabe que aquilo iria gerar uma grande confusão. Então eles precisam aguardar o momento oportuno para prender Jesus. Eles precisam esperar que uma oportunidade apareça, que uma brecha se abra naquele ambiente. Porém, quando eles vão fazer isso, algo começa a acontecer. Se eles precisam esperar Jesus falar, automaticamente isso significa que eles vão ter que ouvir o que ele está dizendo. E quando eles começam a ouvir, o interesse de prendê-lo começa a não existir. Quando eles começam a ouvi-lo, eles começam a raciocinar e ver que a missão cuja qual eles foram enviados não faz sentido. Eles terminam de ouvir, a oportunidade de prender Jesus aparece, porém eles não cumprem a missão. Eles voltam decididos que não vão prender Jesus, não porque não podem, não porque não conseguem. Eles decidiram que não faz sentido prendê-lo. Então eles voltam àqueles que os enviou, e assim que eles estão chegando, os homens notaram: está faltando alguém neste grupo. O que aconteceu para que vocês não o prendessem? Provavelmente a resposta que eles esperavam era: olha, não apareceu oportunidade. Olha, ele estava cercado pelos seus discípulos que estavam em maior números. Olha, nós não conseguimos porque ia gerar um grande problema. Eles poderiam até mesmo mentir, mas eles acabaram de ouvir a palavra do Salvador. Não faz sentido sair da presença de Jesus um mentiroso. Não faz sentido sair da presença de Jesus um dissimulado. Então eles dizem: olha, para falar a verdade, nós não o trouxemos, porque nunca um homem falou assim como este homem. Preste atenção que eles não estão dizendo: nunca nós ouvimos alguém dizer o que ele disse. Não foi isso. O que eles estão dizendo é que a maneira que Jesus falava, e não o conteúdo. O conteúdo era até mais rigoroso. O conteúdo até cobrava mais. Ele anda dizendo que adultério, que no Velho Testamento era a consumação do ato, agora é simplesmente a cobiça. Ele está dizendo, ou pelo menos anda dizendo, que não matarás nos 10 mandamentos, agora deu lugar a irar contra seu irmão, pois Jesus está dizendo coisas mais duras, coisas mais severas, é verdade. O que ele traz consigo é algo extremamente rigoroso. Então não é o que ele está dizendo, pelo menos foi o que esses homens disseram. Ninguém nunca disse isso, ninguém nunca falou o que ele fala, não é isso. O que eles disseram é: ninguém. Como ele
fala. Pautado nisso, me veio o interesse de ver não apenas como ele falava, mas o que ele começou falando. Em algumas Bíblias, você talvez pode ter uma dessas, tudo aquilo que Jesus disse vem em vermelho. Não sei se você tem uma Bíbliazinha dessa, mas algumas Bíblias trazem consigo, certo? Essa possibilidade de você abrir e está lá todas as vezes que Jesus falou, está na Bíblia em vermelho. Eu tenho uma dessas e peguei porque isso me interessou para eu dividir com você hoje. O que ele falava? Quais foram suas primeiras frases nos 4 evangelhos? E como ele se dirigia a partir daí, falando a respeito de si mesmo e na situação que enfrentava. É muito comum nós usarmos os textos que Jesus está falando, quando ele está repreendendo o demônio, quando ele está liberando perdão, quando ele está curando e libertando pessoas. Mas eu não quero usar nenhum desses textos hoje. Eu quero te mostrar as frases que ele disse e o que ele estava tentando dizer quando proferiu essas frases. Eu acho que vale a pena nós voltarmos para casa hoje com esse conteúdo. Eu separei aqui Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo o que ele disse, certo? Pela primeira vez nesses evangelhos, mas eu não vou usar essa ordem. Eu vou usar o que ele disse quando tinha 12 anos de idade. De tudo que foi escrito, de toda a fala de Jesus na Bíblia, a primeira que aparece, ele tem 12 anos de idade. Ou seja, a primeira vez que a Bíblia relatou algo que Jesus está dizendo, certo? Ele tinha 12 anos de idade, e o texto está em Lucas, capítulo 2, verso 49. Dá uma olhadinha no que ele fala pela primeira vez a nível de registro bíblico. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu? Bota os 50. E ele não compreenderam as palavras que lhe dizia. Verso 51. E desceu com eles, foi para Nazaré e era-lhes sujeito. Preste atenção em mim aqui. Jesus havia ido para a festa da Páscoa. A festa encerrou. Ele está agora com toda, ou como a maioria das pessoas, retornando para as suas cidades. Seus pais vão voltar para Nazaré. Mas, depois de um dia de caminhada, José encontrando com Maria, assim que saiu de Jerusalém, eles descobrem algo: Jesus não está com eles. Jesus não está entre os meninos, Jesus não está entre os homens, Jesus não está entre as mulheres. Eles não conseguem achar Jesus naquele ambiente. Eles sabem que saíram de Jerusalém esperando que Jesus fosse com eles. Essa história daria para aplicar de diversas formas. Muitas vezes o culto termina e nós vamos embora e Jesus fica na igreja. Às vezes pensamos que Ele vai conosco, mas não temos o cuidado de observar se o estamos levando. E basta sair da igreja no carro, uma confusão já começa. No lugar que paramos para comer, já vamos estar envolto num ambiente cujo qual Ele não frequentaria. Vamos chegar em casa e vamos descobrir que Jesus não foi conosco para casa. Mas não é isso que eu quero
me atentar hoje. Eu quero mostrar a vocês o que Jesus ficou fazendo, e é isso que ele vai falar. Depois de 3 dias procurando, eles acham Jesus no templo, conversando com os doutores. Então Maria o aborda, falando da preocupação, depois você lê. E Jesus diz para ela o seguinte: por que vocês estão estranhando o quê? Qual é o motivo de vocês estranharem? Eu estou aqui obedecendo à vontade, ou fazendo a vontade, ou tratando dos negócios de meu Pai. Eu queria que você atentasse para 2 coisas nesse texto. Primeiro, Jesus está deixando claro que sabe sua missão e que reconhece a autoridade do Pai. Eu vou te mostrar isso de uma forma mais enfática. Reconhecimento de autoridade. Jesus está diante de 2 autoridades: seu pai e a sua mãe terrena, e Deus. Nesses 2 ambientes ele vai nos mostrar isso. Primeiro, ele está dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que ele está dizendo, em outras palavras, uma mesma frase dita pelo apóstolo Pedro. Mas mais do que isso, eu estou aqui obedecendo, cumprindo a missão, porque eu saí do céu para cumprir esta missão. Então eu estou aqui tratando e reconhecendo que as coisas do Pai são mais importantes do que as coisas desta terra. Mas logo em seguida, o texto diz: ele baixou a cabeça, foi para casa e lhe era sujeito. A primeira coisa que Jesus vai mostrar em suas palavras, em suas atitudes, é o reconhecimento do céu, da prioridade do céu, de fazer a vontade de Deus. Mas segundo, o reconhecimento da autoridade de seus pais, daqueles que estão sobre ele. Não se esqueça que ele é o próprio Deus, sendo cuidado por homens, por seres humanos. É o divino sendo cuidado por um indivíduo carnal, e ele não tem problema nenhum de obedecer a essa hierarquia. O texto diz: ele ficou quieto, foi para casa e lhe foi sujeito. Obedecia seu pai e a sua mãe. Talvez isso nos mostre porque ele foi bem sucedido. Talvez essa seja uma grande lição de Jesus para todos nós, que muitas vezes não atentamos. Que uma das melhores maneiras de sermos bem-sucedidos nessa terra é obedecermos aos nossos pais. É o reconhecimento de autoridade.